agora o programa LESP Cidadania e vamos falar sobre empreendedorismo. Em 2021, o Brasil registrou mais de 3,9 milhões de empreendedores em relação ao ano anterior, que foram 3,3 milhões de negócios. Houve um crescimento de quase 20% de acordo com o Sebrae. Aqui na LESP tem algumas leis para a valorização dos empreendedores. E vamos conversar com a Juliana Nisa, palestrante de empreendedorismo, e Natália Martinhão, empreendedora. Obrigada pela presença, sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. E para a gente começar... Obrigada. E para a gente começar esse programa, eu vou começar com a Natália, que é palestrante. Natália, qual que é o perfil do empreendedor? Nós temos milhões de desempregados, muitas pessoas acabam indo para o empreendedorismo porque não conseguem emprego no mercado formal. Muitas vezes nem querem empreender, mas essa é a alternativa. Eu queria que a senhora conversasse um pouquinho como que funciona isso, qual que é o perfil? Acho que empreender está no sangue, né? Na verdade, está na alma. Eu, por exemplo, na minha história, eu nunca imaginei que eu fosse ser empresária, né? Fiz faculdade de arquitetura, de moda, fui criada de uma forma não para ser empresária e investir nisso. Mas, uma vez que você começa realmente, como eu disse, está no sangue, você começa a estudar, a pesquisar. E a característica do empreendedor, eu acho que realmente é ter audácia e coragem, né? Para querer fazer algo novo e algo diferente. Porque hoje em dia o normal a gente já tem muito. Então quem está aí se arriscando a empreender tem que criar algo novo, tem que ter o seu diferencial no mercado para poder dar certo. Tá. E você também tem uma loja de luxo virtual. Eu queria que você contasse um pouquinho essa trajetória. Sim, na verdade eu tenho um second hand, né? Que hoje em dia se fala muito, né? A gente vende peças usadas, né? De segunda mão, porém peças de luxo. Na verdade, minha história ela é uma longa história. Eu sou casada com um italiano, sou paulistana, hoje eu moro em Teresina, então ao longo desses anos, casada com ele, eu tive que mudar por diversos estados e países, e com isso eu comecei a empreender. Quando eu cheguei em Teresina, né, eu passei aí anos da minha vida basicamente sem fazer nada, né? Estudava, lia, mudava de país, conhecia culturas novas, porém não estava trabalhando porque eu não tinha tempo para ficar nos países o suficientes ou nas cidades para poder continuar minha carreira. Quando eu cheguei em Teresina, 6 anos atrás, eu comecei a desapegar das minhas peças e criei essa empresa que hoje está aí no mercado como referência, uma das maiores. E, como eu disse, foi na minha trajetória, foi algo que aconteceu, né? Uma oportunidade, como eu sempre digo. Eu peguei uma onda e nunca parei de surfar. Então, eu peguei ali o momento certo, a hora certa e dei continuidade a esse projeto para seguir aí realmente como referência, como um empreendedorismo de sucesso. Nós sabemos que no Brasil, em São Paulo, em todos os locais, é muito difícil empreender. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho das dificuldades. Eu estou hoje em Teresina, né? Então, antes Sim. de eu ir para São Paulo, realmente eu me blindei um pouco, né? A gente já tem a loja em São Luís, Teresina. Eu conheço o mercado de São Paulo, né? Como eu sou paulistana, eu falei, bom, peraí, eu vou me blindar. O que eu fiz com isso? Eu criei gestão, criei processos, então estruturei a empresa de uma forma muito forte para que quando eu chegasse no mercado de São Paulo, realmente eu tivesse toda essa base para combater, né? Para chegar assim já não sendo mais não sendo mais do mesmo. Realmente hoje São Paulo é uma terra de gigantes, então tem aí, mas eu acredito que oportunidades estão em todos os lugares, né? E quando a pessoa vai lá, ela estuda, ela se vê o seu diferencial, ela se encaixa no mercado, ela vai conseguir alcançar os seus objetivos. Eu sou bem persistente nesse ponto. Sim. E agora eu quero falar com a Juliana. Juliana, você também é palestrante, né, em empreendedorismo. Como podemos empreender hoje com salário mínimo? Porque muitas pessoas querem empreender, mas não tem, né, não tem caixa para empreender. Como funciona isso? Com certeza. Olha, um dos pontos principais, assim, quando a gente começa no empreendedorismo, né, e você tem pouco recurso, existem duas maneiras de você começar. O mercado hoje ele é muito abrangente, né? A tecnologia, as redes sociais, elas ajudaram demais
né? A gente alavancar um negócio. Então, hoje você consegue começar um negócio da sua casa, com baixo investimento inicial, e você consegue utilizar recursos que dá acesso a todo mundo. Então, muitas pessoas que me procuram hoje, que realmente têm poucos recursos, eu recomendo de duas formas. Ou você começa de maneira gratuita, que existe essa possibilidade hoje, tá? Que é o Eu falo até Sebrae, pela minha experiência como empresária. Eu sou CEO hoje de um grupo de empresas, né? Então, dentro desse grupo, hoje, a dimensão que a gente acabou chegando e como foi o início, realmente é muito discrepante. Eu não tinha recurso nenhum, né? E ali você começa realmente fazendo uma captação de mercado, fazendo uma análise, conversando com pessoas que já são referência no mercado. Acho que isso é muito importante. Então, eu sempre tive mentores, né? Pessoas que me ajudaram muito no meu caminho, no processo. E realmente você tem formas de você começar de maneira gratuita mesmo. Você começar assim, divulgando na internet, falando com as pessoas que você conhece, pedindo indicação, isso para quem está no início do início. Mas também, eu já orientei muitas pessoas, principalmente jovens que estão começando, a realmente ter algo paralelo. Então, se você saiu da faculdade, quer começar um negócio hoje, você pode fazer um estágio, fazer alguma coisa paralela e, mediante a isso, você inicia um processo no empreendedorismo. Quando você conseguir atingir um determinado nível de capital, aí sim você pode largar o trabalho que você está e focar 100% da tua força, da tua energia naquele negócio que você está desenvolvendo, né? Então, é importante, assim, dá para fazer. Muitas pessoas têm essa dúvida, a gente consegue sim, eu tenho certeza que várias pessoas têm já começou assim do zero, e a gente tem que aproveitar, né? Hoje a tecnologia tem ajudado muito, tem ajudado demais, tem que aproveitar. Até dando um parênteses no que você falou, eu comecei também sem nenhum real, né? A minha empresa, ela começou com uma conta no Instagram. Então, hoje está aí, como eu falei, a gente está crescendo cada vez mais e não tinha investimento. Era na minha casa, com roupas minhas usadas e não teve custo nenhum, né? Foi um Instagram que eu abri uma conta, que hoje tem mais de 100 mil pessoas, e aí isso foi gerando. Um belo exemplo que você deu das redes sociais. Sim. Que legal. Sim, que é um marketing, né? Como você falou, não tem nada, tem a rede social, tem o Facebook, tem também o WhatsApp, a pessoa vai lá que faz aquela transmissão pelo WhatsApp, ela consegue colocar as pessoas, ó, tô vendendo tal coisa hoje, você vai distribuindo. E você falou que tem essa loja. Quanto tempo que você tem essa loja? É para mim? Não, a doutora Natália. Natália, eu tenho a empresa já há 6 anos. E você passou por bastante dificuldades também financeiras? Você falou assim, eu comecei, eu não tinha nada. E hoje tá ok? Porque também tem aquela coisa também, a pessoa começa a empreender, só um certo tempo que ela começa a ter lucro. Na verdade, assim, não digo passar necessidade financeira, mas vamos colocar assim, eu digo que comecei sem R$1, né? Era realmente algo, era até uma brincadeira, né? Então, assim, eu estava numa cidade diferente, que eu não tinha minhas peças, então até o nome do meu empreendimento é uma brincadeira, tudo começou dessa forma, porém, eu peguei um gancho e não parei. Então, como a Juliana pontuou, né? A gente começa sem ali ter o que investir, é muito fácil, porque as redes sociais estão aí. Aí, o que você tem que fazer, você tem que se capitalizar. Ganhei 50, 25, 25, não se perder nesse meio do caminho, né, para construir. Como eu falei, hoje a gente trabalha já com tráfego pago, com outros tipos de tecnologias, com sistemas, que isso tudo já está muito mais a fundo no nível empresarial. Mas no começo dá para você começar com uma indicação de amigos, capitalizando ali. E eu falo que todo o meu dinheiro foi investido dentro da empresa. E eu nunca parei, exatamente esse foi meu foco. Então, assim, 50, 40, tiro metade, outra metade está dentro da empresa. Então, a gente nunca parou. No auge da pandemia, a gente abriu uma outra loja em São Luís. Então, quando estava ok as 2 lojas, vamos abrir São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, a gente realmente, tudo que está captando, a gente está aproveitando o mercado e está reinvestindo dentro da empresa, porque eu sei que isso vai ter um valor no futuro, né? Eu acho que é muito importante o empresário ele pensar nisso também, não só no momento imediato, né? Eu tô ganhando dinheiro, tá legal, eu vou ficar aqui. Não, reinvestir, essa audácia, ela é extremamente importante para que você construa uma empresa aí duradoura, de sucesso, até para você poder pensar em vendê-la, né? Por que não? Sim, sim.
E tem aquela. E, doutora, eu queria que você falasse. Você falou das dificuldades. Hoje já está ok, a empresa já está caminhando. Você falou do tráfego pago. Existe agora o tráfego pago. Você fale um pouquinho também. Porque não adianta você ter o Instagram, tem o Instagram ok, mas eu preciso de um tráfego pago lá na frente. Você pode explicar um pouquinho para quem está em casa, que quer montar uma empresa? Na verdade, hoje a empresa ela é bem grande, né? Então, assim, 70% das vendas elas acontecem online, apesar de ter lojas físicas aí de 400 metros quadrados, a gente tem como a sede aqui em Teresina. Porém, o tráfego pago ele é um recurso que hoje em dia você tem para atingir mais pessoas, né? Eu diria que ele é até a Juliana ela pode falar junto comigo sobre esse assunto, ele é um outdoor, né? Então a gente consegue direcionar ali a pessoa que a gente quer atingir, o público que a gente quer, seja para vender um produto ou para conhecer a nossa marca. Então hoje em dia, dentro do próprio Instagram, que é uma ferramenta gratuita, você tem outras ferramentas avançadas que você pode construir ali, o céu é o limite, né? Em termos de tecnologia hoje. Então, você pode fazer o tráfego pago, inclusive, de outras redes sociais, até LinkedIn, de TikTok. Eu acho extremamente importante, tanto que a base hoje nossa é site e Instagram, mas a gente está, sim, no TikTok, nós estamos no Twitter, a gente está em todas as redes para comunicar realmente isso com o cliente, né? No YouTube. O cliente, ele quer essa comunicação, ele quer essa interação, não importa qual seja a sua área. Hoje em dia, um médico, ele está tá comunicando mais, contando um pouco mais do seu lifestyle, da sua vida, né? No dia a dia, no cotidiano, porque as pessoas querem ver, elas querem ter essa humanização. E essas ferramentas estão gratuitas, mas quando você chega num nível avançado, você começa, sim, a procurar uma agência, uma assessoria, fazer uma empresa, um tráfego pago, um direcionamento, uma mídia para isso. Muito legal. Fazendo um complemento aqui ao que a Natália falou, uma das coisas que são bem legais é você reinvestir dentro da empresa. Você vê que a trajetória que você falou é exatamente isso, é um percurso excelente para uma pessoa que está começando hoje. Então, você inicia de uma maneira gratuita, divulgando seu produto, seu serviço, colocando ali nas redes sociais. Aliás, quanto mais acesso você tiver, melhor. Hoje a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, WhatsApp, né, que as pessoas passam informações com muita velocidade, e aí conforme você começa a monetizar dentro do teu negócio, você reinveste. Então, se você vendeu, você tira um valor, né, para você ter em caixa e capitaliza a diferença. Então, conforme, se você for crescendo um negócio em cima dessa ideologia, com certeza é sucesso. Sim, com certeza. E na prática, porque a gente sabe que existe muitas coisas burocráticas, não é só montar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, a gente precisa também fazer alguns cursos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também como que funciona essa parte burocrática, tem que abrir uma empresa, tem que abrir o MEI, acredito que seja MEI que fale. Explica um pouquinho pra gente, quem não tem, está iniciando, não tem nada, só tem as redes sociais. Olha, quem está começando hoje precisa iniciar pelo MEI, né? De acordo com o CNPJ hoje, ele vai de acordo com o seu faturamento. Então, você vai subindo naturalmente no processo, né? Então, geralmente, os microempreendedores individuais, eles começam ali com faturamento médio de 5 a 8 mil reais por mês, né? Então, ele tem que abrir um CNPJ. Eu acredito, no Sebrae mesmo, tem curso de empreendedorismo. Eu fiz alguns anos atrás. Sem custo também. Para ter uma base bem interessante. Então, assim, é legal você ter essa base para entender o que você precisa saber fora esse lado, porque isso que a gente está falando é o marketing, né? A forma de vender, de você monetizar o teu negócio. Mas existe a parte do financeiro, administrativo, onde você precisa ter um controle financeiro, precisa ter um CNPJ, né? Abrir uma conta jurídica, que hoje existem bancos digitais que facilitam muito, né? Você não precisa mais ter aquelas taxas absurdas, né? Você consegue iniciar de uma forma mais amena, vamos dizer assim. Então, quanto mais organizado você tiver, melhor. Não vou dizer que logo no início você precisa ter uma super assessoria de contabilidade, etc. Mas é importante você começar, ter ali uma pessoa que te apoie, que te mostre um pouquinho desse lado fiscal, para você entender um pouco, porque negócio é negócio, né? Depois que a gente pega um corpo, né, Natália, você vai poder falar, a gente começa, é uma brincadeira, você está ali fazendo, mas negócio não é brincadeira, é muito sério, né? Quando você toma uma proporção, você tem funcionários, você paga imposto, você movimenta a economia, né? Então, é importante você entender um pouco desse universo. Quanto melhor você tiver uma noção administrativa e financeira, mais o seu negócio vai ser saudável, né? Sim. Até complementando, eu acho que isso tudo, assim, tem a parte do contador, né, que você contrata, te auxilia, e tem também outras áreas, né? Hoje, como empresário, eu vejo muito pessoas começando, ou pessoas que já têm empresas do mesmo ramo que o meu há 6 anos, 7 anos, e não tem registro de marca.
Então, assim, às vezes a pessoa ela se preocupa tanto com o marketing, esquece ali de um outro fator, né, que é de tão extrema importância, né? Então não adianta nada você estar construindo uma empresa há anos, aí de repente você se vê, não tem registro de marca, não tem nada, né, no final. Então, assim, são Sim. detalhes realmente que você tem que estar atenta. Por isso que o empresário tem que ser audacioso, um pouco louco, porque ele tem que ter esse radar, né? De estar atento no momento certo. Agora chegou a hora, ok, já empreendi, tenho meu computador, tenho empresa, vamos fazer o registro de marca, vamos seguir ali. Então, Sim. ter esse time também, né? No momento certo de fazer as coisas. Até porque a marca é como se fosse a iluminação. Porque você, através da marca, você acaba comprando. Você não conhece, a marca tal, você acaba comprando. Porque se não tem marca, o logotipo, igual você falou, a importância do logotipo. Esse é o meu logotipo, que as pessoas vão lembrar. E também tem aquela coisa das cores. Você usou essa... Porque tem cores também. De acordo com o neuromarketing, até a Juliana comentou que tem um curso que fala, na verdade é uma matéria de neuromarketing. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona, porque em relação às cores, você tem que saber também a cor que você vai utilizar, para que a pessoa olhe aquilo e compre. Eu quero que você fale um pouquinho. Olha, dentro do neuromarketing, o nosso cérebro, ele faz associações, né? Então, quando a gente está olhando para alguma coisa, seja uma cor, ou seja um objeto, ou seja alguma coisa assim, você faz uma associação aonde existe uma interpretação no seu cérebro correspondente àquilo. Essa interpretação, ela pode ser positiva, quanto ela pode ser negativa. Então, existe, claro, né? Não vou dizer que existem cores que trazem benefícios e cores que trazem malefícios. Isso não existe, né? Isso é muito individual, de acordo com a personalidade de cada pessoa. Mas um ponto muito importante para o universo do empreendedorismo é que o subconsciente das pessoas, ele funciona por fotoimagem. Então, eu cadastro determinadas informações quando eu olho. Então, se a pessoa faz um trabalho de branding bem feito, ela tem uma marca chamativa, né? Ela cria todo um conceito em cima daquilo, que hoje isso é uma coisa muito importante, né? Tanto o conceito em cima da marca, quanto a personificação da marca, que é aquela pessoa que representa a marca, né? Que hoje é chamado de humanizar a marca. Tudo isso faz com que as pessoas, ou o cliente final, o consumidor, ele tenha uma associação psíquica melhor. Então, quando ele se identifica com uma pessoa, vamos dizer assim, existe o branding, que é importante, mas a pessoa que representa aquela marca. Você vê que grandes marcas hoje estão usando aqueles avatares, por exemplo, né? Que não existiam antes. E por que eles estão fazendo isso? Porque humanizar a marca é uma das formas de fazer uma associação mental com aquele consumidor para que ele seja atraído, né? Então, quando você tem um ser humano que representa aquela marca, é melhor ainda, porque ali aquela pessoa, ela vai representar aquela marca, a pessoa vai ter uma identificação com aquela pessoa que representa a marca, e aí você consegue atrair os consumidores de uma maneira mais profunda, né? Então, é muito interessante você unir no marketing, né, esse lado da mente, porque você consegue ter gatilhos aí para atrair os consumidores de uma maneira mais rápida. Sim, que é o caso do McDonald's. Quando você vai comer alguma coisa, tem a cor amarela e a vermelha. Que o banco também, você pode ver que a maioria dos bancos são azul, a cor é azul, né? O pessoal olha assim, o azul, Isso. que é credibilidade, né? Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Cor azul, que é credibilidade. Isso é inconsciente, igual você falou, né, Ju? É inconsciente. Você vai olhar aquilo e eu vou inconscientemente, aquilo vai me trazer a confiança para que eu fique naquele lugar, para que eu compre. Com certeza, com certeza. Toda a imagem que é criada em cima daquela marca, ela vai ter uma associação individual por cada consumidor. Então, é por isso que é importante, sim, cuidar dessa parte, para que você tenha maiores resultados, né? Sim, com Você certeza. acaba criando um manual da marca, né? Você tem ali toda a sua identidade visual, isso também, como eu falei, ele inclui junto com a patente, né? Com o registro de marca, que você já tem ali, então aquela logo é sua, né? Aquele domínio é seu, então isso com certeza faz toda a diferença. Sim. A empresa, por exemplo, hoje a gente quer transmitir o luxo, então a gente usa o preto com dourado, né? Então isso também foi super pensado, né? Como eu estava falando sobre as cores, super estudado. O preto e o dourado, que remete luxo. No nosso caso, aí a Juliana é mais especialista do que eu, ela pode confirmar, mas a gente usa o preto, que a gente tem que trazer um tom mais neutro ali de elegância, e o dourado que a gente usa também para dar uns destaques. Com certeza, Então, o preto algo bem representa... sutil, bem minimalista.
Desculpa, Natália. Não, digo que é algo bem minimalista e a gente escolheu essas duas cores na tabela, né, ali exatamente para representar. Espero que tenha sido aprovado aí, Juliana. Não, com certeza. A cor preta, ela representa força, representa poder, né? Então, ela, por ser uma cor, embora é uma cor neutra, mas ela representa muito poder. E o dourado é riqueza, né? Prosperidade. Então, se você une as duas coisas, fica extremamente sofisticado e remete a algo muito forte, né? Poderoso, mas ao mesmo tempo próspero e que as pessoas acabam se atraindo, né? Então, é uma cor bem atrativa. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho também, que também tem uma matéria, que essa matéria eu nem sabia que existia, que é neuroempreendedorismo. Que matéria que é essa, para quem está começando? A Natália. Natália não, desculpa, a Juliana. A Juliana, né? Juliana. Desculpa. É que você perguntou, desculpa, você perguntou, aí eu achei que fosse para ela. Eu perguntei sobre o que é o neuroempreendedorismo? O neuroempreendedorismo? Isso, o neuroempreendedorismo. Neuro. Olha, neuro, né? Empreendedorismo. Isso. Foi isso que você quis dizer. Tá. O neuroempreendedorismo, ele é uma forma hoje que está muito forte no mercado, né? Associando principalmente na área de marketing, aonde nós estudamos como que é o movimento da mente das pessoas versus o mercado correspondente. Então, quando eu começo a entender um pouco desse universo mental, hoje existem várias associações que várias marcas fazem, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Coca-Cola, que faz aquelas propagandas extremamente emocionais, que usam aquelas cores chamativas, né? E faz a pessoa vivenciar aquele experimento. No momento que a pessoa entra naquela cena, e aí no final ele joga de uma maneira subliminar Coca-Cola, ele está fazendo com que a pessoa ela se sinta próxima, né, daquela marca, daquela vivência. E a gente está falando de um refrigerante, estou dando um exemplo aqui, sim, né? Sim. Então hoje existem propagandas de bancos, etc. As pessoas estão aproximando as pessoas, né? As empresas, as corporações, elas estão buscando aproximar as pessoas. Então, quanto mais o ser humano sentir que ele faz parte daquilo, que ele está ali, realmente que ele está aberto para aquilo, que aquela empresa está acolhendo ele de uma determinada forma, ele vai se abrir mais. E isso, na verdade, é também um gatilho mental, é um mecanismo do subconsciente, que quando a pessoa ela gosta de alguma coisa, ela se simpatiza com aquilo, o subconsciente ele se torna favorável. Então eu consigo introduzir novas informações. Quando acontece o oposto, quando, por exemplo, você empurra uma venda que a pessoa não quer, o subconsciente ele vai fazer o contrário, ele vai rejeitar aquilo, né? Então, como ele rejeita, aí fica mais difícil de você concluir aquela venda. Então, esses estudos, né, que estão vindo agora, unindo a ciência com o empreendedorismo, está mostrando aos empresários maneiras, formas de você ativar gatilhos mentais positivos nos consumidores para que você consiga apresentar o seu produto de uma maneira mais ímpar, né? Que as pessoas se sintam em casa. Então, quanto mais eu volto no humanizado, quanto mais humanizado tiver, quanto mais você chegar perto daquele consumidor e acolhê-lo, mais ele vai ouvir aquilo que você tem para dizer, né? Sim. E Juliana, qual que é o perfil hoje de um empreendedor? A gente sabe também que não tem só os desempregados, outras pessoas também querem empreender. Qual que é o perfil hoje? Olha, empreender, eu vou até repetir uma coisa que a Natália falou, é uma coisa que está na veia da pessoa, né? Ela tem uma vontade, uma ânsia de querer fazer algo, mas geralmente, por que as pessoas buscam empreender? Alguns motivos, a liberdade, né, de você se movimentar, de você não ter horário, enfim, isso é uma das coisas que muitas vezes, né, faço um parênteses aqui, você trabalha mais como empresário do que como funcionário, né? Mas, enfim, existe essa questão de eu poder trabalhar da onde eu quiser, eu poder estar viajando, e de repente meu trabalho é online, eu consigo acessar tudo pelo computador, né?
Então, você tem essa liberdade. E também a questão do financeiro, né? O tal do escalável, da renda escalável. Então, isso é uma coisa muito chamativa hoje. A pessoa fala, bom, quanto mais eu vender, quanto mais eu capitalizar, mais recurso eu vou ter. Então, eu consigo atingir um nível de riqueza. Isso é um dos pontos hoje que chama muito a atenção. Existem muitos estudos, né, feitos em cima disso, de por que as pessoas buscam empreender, né? Então, assim, um perfil exato a gente não pode definir, porque existem vários. Mas vamos dizer que uma média aí de 25 a 35 anos atualmente é uma busca muito forte para empreendedorismo. Eu acredito que o acesso mais fácil à tecnologia, o pós-pandemia, tudo isso contribuiu muito para essa porta se abrir, e também as diversas oportunidades, né, que você consegue, inclusive, trabalhar paralelo àquilo que você faz. Então, tem muitas pessoas que têm algum tipo de negócio e elas também trabalham no mercado corporativo, né? Então, ela começa o universo do empreendedorismo dela ainda como funcionário, aí ela vai se desprendendo até que ela consegue atingir um capital para ela começar a trabalhar ali só como empreendedor, né? A gente vai para o intervalo agora e a gente já volta e a gente continua com esse tema. Então, a gente já volta. Voltando para a nossa conversa. E agora, mais uma questão. Como é que funciona essa coisa do nicho do mercado? Porque assim, eu quero empreender, como é que eu tenho que fazer para começar a empreender? Existe um nicho, tem que começar a pesquisar sobre o tema? É para mim? Isso, Juliana. Olha, para mim, né? Isso, Juliana. Ok. O nicho, né, que você vai iniciar o empreendedorismo, eu costumo dizer que é aquilo que o seu coração ama, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, você vai desenvolver aquilo com muito mais facilidade, porque você, no fundo, se identifica com aquilo. É importante que você tenha, pelo menos, alguma identificação. Você não precisa ser um 100% expert naquilo, mas você tem alguma identificação. Hoje existem muitas ferramentas que você pode pesquisar, né, os nichos de mercado. Então, você pode, através de cursos, né, você pode aprender nichos que estão em alta, né, inovações, tecnologia, eu sempre vou colocar aqui, porque esse é uma alta aí que está em todos os ramos, né, está todo mundo se envolvendo com a tecnologia hoje, que é um nicho que está em alta, mas não necessariamente você precisa estar no ramo da tecnologia, você pode ter uma loja de pedras de decoração, e como no meu caso aqui, você está na tecnologia, você pode, como a Natália, estar no universo da moda e também estar inserida na tecnologia. Então, hoje, independente do ramo que você está, duas coisas muito importantes, é você estar inserida naquilo que o momento atual está mostrando, né? E a Natália pode complementar também com as experiências dela. O momento atual que o mercado está mostrando, na minha visão, ele está apresentando muito essa força na tecnologia, então as empresas estão buscando muito isso. E independente do ramo, o ramo é aquilo que você se identifica. Então, você gosta de trabalhar com moda, com sapato, com maquiagem, com pedra, com decoração, seja o que for, aquilo que você, a sua expertise, você pode transformar isso num negócio, né? E aplicar dentro daquilo que o mercado atualmente está colocando para todo mundo, né? Complementando aí o que a Juliana falou, eu acho que é exatamente isso. Independente do ramo que você está, você tem que estar dentro acompanhando essa evolução tecnológica, né? Então, eu diria que o grande diferencial hoje da minha empresa é exatamente sistemas e gestões, né? Então, assim, que entra a tecnologia que a gente aplica, como vender esse produto, né? Qual é o modo que a gente vai atingir esse público, quais são os formatos, qual é o nosso cadastro de CRM, a nossa gestão, nossa prospecção, o nosso sistema. Então, assim, tudo isso conta muito com o que ela falou. A gente tem que estar acompanhando o mercado e tem que estar toda hora estudando e seguindo, porque as coisas mudam de um dia para o outro, né, Juliana? Até de uma hora para outra. Tem coisas que, de repente, já surgiu uma coisa nova e tem que estar sempre ligado e atento. Com certeza. O mundo, né? Acho que a tecnologia trouxe isso de muito benefício, que a gente tem acesso a sistemas hoje que nos dão dados, né, das pessoas, os tipos de consumidor, as pessoas que mais clicam, né, naquilo que você está vendendo, ela tem um perfil assim, ela tem X idade, ela tem... Então, hoje a gente tem informações muito boas, né?
Agora, aquilo que você vai fazer tem que partir do coração, né, Natália? Eu acredito muito nisso, com certeza. Né? Não, senão não tem como, né? Porque empreender, assim, até como você falou ali uma hora, eu até achei engraçado, falei, meu Deus, é a pessoa que busca uma liberdade, né, de tempo. Realmente ali é um empreendedor que é um sonhador, porque quem empreende mesmo ali acaba que se consome, vira um game que você gosta, né, de fazer, e você está sempre buscando crescer e ampliar o seu negócio, mas com certeza, você tem que amar o que você faz, até porque você vai se dedicar a isso 100%. E a partir daí não é como um trabalho secundário, como você falou, posso ter uma renda fixa e fazer um paralelo empreendendo. Não, aí passa a ser a sua vida ali, né? A sua vida, o seu lifestyle, né? A gente, eu não sei você, mas a gente passa basicamente 24 horas por dia conectada no negócio, né? Não dá para falar que a gente se desliga totalmente, né? 100% assim. Então, existe uma dedicação muito forte, por isso que é importante que você goste daquilo que você faz e que faça de uma maneira saudável. Claro, a gente não está falando de você tirar os limites, não ter uma noite de sono, não ter dias de descanso, não é isso. É importante você cuidar da sua saúde física e mental, né? Isso é de extrema importância. Mas existe uma dedicação muito forte, principalmente no início. Depois que o teu negócio já tomou um determinado tamanho, que você já tem equipes que te ajudam, gestões que estão ali à frente, etc., e você ficar numa posição mais estratégica, aí é uma outra posição. Mas quando você está começando, você precisa colocar toda a tua energia, toda a tua força, ser estratégico, tá acompanhando o mercado o tempo todo, né? Como a Natália falou, fazendo cursos, indo atrás, porque tudo muda do dia para a noite. E até porque se você não gostar, né, faz parte do seu lifestyle, como você mesmo falou, né? Então, assim, seu network, as suas conversas, o ramo ali, você vai estar sempre próximo e falando sobre aquilo. Então, tem que amar o que faz, não tem jeito. Aí é de cada um mesmo, vem do coração. E eu estava lendo aqui, tem até uma questão que fala assim, quando você vai iniciar, é melhor você iniciar sozinho ou com sócio? Essa pergunta é para você, Natália, que já iniciou... Bom, eu iniciei sozinha, né, e até hoje eu tô sozinha, então eu acredito que isso também é muito de perfil comportamental de cada um, né. Na minha trajetória eu não tinha por que ter sócios, foi uma coisa que aconteceu sozinha comigo, então segui sozinha. Hoje em dia eu já estou buscando sócios investidores, a gente já está em uma outra escada, né, da empresa. Mas eu acho que isso é muito pessoal, né, Juliana? Não sei. Aí ela que é a da neuro que pode te dizer. Talvez você dividir, eu digo que empreender é muito solitário, né, no final, porque é uma coisa que no final do dia você tá ali, por mais que você compartilhe com tudo, o empreendedor, ele tem aquela coisa que só ele sabe o que ele está vivendo ali nos detalhes, nas coisas. Você ter alguém para compartilhar, eu hoje sou sozinha, acredito que deve ser bom sim, se tem essa afinidade, essa compatibilidade de ações e a mesma ideologia. É isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante, né? Você ter uma compatibilidade. Quando você vai escolher um sócio, é importante, não é nem ter um sócio, é quem, né? O problema não é ter, é quem você vai colocar como sócio. Então, primeiro faça essa análise. Se você, às vezes, no caso da Natália não foi assim, no meu também não, eu comecei sozinha também, mas se você sentir uma necessidade de ter alguém para ter um apoio, né, de repente ter uma divisão, inclusive financeira, de investimento no início, por mais baixo que seja o seu investimento, você vai ter que ter algum investimento, né? Nem que seja um aparelho de celular, nem que seja uma câmera para você tirar foto de um produto, vai ter um pequeno investimento. Se você sentir insegurança no início, né, para começar a empreender, então busque alguém, mas alguém que você confie e que esteja na mesma frequência ali que você, que tem a mesma ideologia, que tem os mesmos pensamentos e principalmente que tem as mesmas metas que você. Porque às vezes uma pessoa tem uma meta de crescer muito, de expandir para o Brasil inteiro e etc. E o outro já não. Ele fala, mas no meu caso eu acho que é melhor não, é meio perigoso, etc. Então você entende que já começa a ter conflito? Então o perigo está aí de uma sociedade, né? Eu já vi muitas empresas terem muitos problemas e chegarem inclusive à falência por conta de problemas entre os sócios, né? Então é uma decisão muito importante, é um casamento que você tem, né? Que você realmente precisa compartilhar com aquela pessoa. Mas se você sentir uma segurança, é uma pessoa que você confia, eu não vejo problema nenhum também em você ter um sócio. Sim, até porque igual você falou, se der certo, ok. O problema é se der errado, aí pronto, aí é de água abaixo, né, a empresa.
Exatamente, né? Quando tá tudo certo, tá todo mundo aplaudindo ali, fala, ei, que beleza, estamos atingindo as metas, tá dando tudo certo. Mas quando dá o problema ali, aí fica aquela história, né? Quem é o culpado, quem foi que fez, quem foi que não fez. Então, por isso tem que ter muita, assim, muita noção de quem é que você vai colocar ali, né? E também, gente, assim, essa questão de dar errado, né? O empresário, é importante, todo mundo que está começando a empreender agora, pense que empreender é um risco, por natureza. Se você não está disposto a correr o risco, não torne-se empresário. Isso é muito importante. Sabe, Juliana, né? falando isso, é uma coisa que eu sempre ouvi muito podcast, né? E sempre estava toda hora, assim, no começo, como você falou, né? Que a gente tem que depositar toda a nossa energia ali. Então, eu lembro que eu corria ouvindo podcast para estar ligada do que está acontecendo, ver histórias de outros empresários. E tem um muito interessante, aí eu lembro que de todas as histórias, né? São de grandes empresas, com eles mesmos narrando, né? Todos eles uma hora faliram, quebraram. Aí eu falei, olha só, estou no caminho certo. Então essa coisa de dar certo ou não, eu acho que não é nem tanto o dar certo ou não dar certo, porque não dá certo, mas sempre não dá. Nada vai sair perfeito, né? É como você vai levantar depois que não der certo. O que você vai fazer dali para frente? Acho que isso diferencia um negócio de sucesso ou não, né? Então, assim, não deu certo. Ok, o que eu fiz com aquilo? Eu desisti, acabou, eu me reinventei totalmente e pá, criei uma ideia ainda melhor, né? Então, acho que isso também tem essa coisa ali da pessoa de quem está empreendendo agora não ficar tanto com esse medo, porque às vezes não der certo dele, pode ser que dê algo muito maior se ele pegar essa oportunidade. Com certeza. E a resiliência, né, que você aprende, né, aquela coisa de você realmente passar pelas adversidades de um negócio que faz parte do processo, né, e lá na frente você fala, poxa, eu aprendi com isso. Isso é muito importante, né, Natália? Eu também acredito muito nisso, assim, o risco faz parte do empreendedorismo, você tem que estar disposto, né, a correr os riscos, não tem jeito, porque você pode colocar teu dinheiro numa ideia e depois lá na frente você fala, poxa, não era bem assim, então agora eu vou precisar reinvestir, tá tudo bem, se acontecer isso tá tudo certo, e principalmente se realmente não der certo ou acabar de uma forma ruim, não desistir, né? Porque é aí que está o índice, né? Inclusive o Sebrae tem um índice das empresas, né? Que a maior parte das empresas fecham, acho que 80% das empresas fecham em menos de 5 anos. Então, você vê que 5 anos é uma média para definir se o negócio vai ou se ele não vai, né? E a maioria das pessoas desistem justamente por esse medo. Então, eu acredito que um dos pontos mais importantes aí é você não desistir e você continuar avançando até que a sua meta seja atingida, né? Sim, sim. E eu queria fazer uma pergunta para a Juliana também. Juliana, você falou que você também é empreendedora. Isso. Fale um pouquinho também. O que você empreende? Eu não sabia que você era empreendedora, eu pensei que você era palestrante. Ah, que legal. Mas, olha, dentro do meu negócio tem essa área de treinamento, né? Eu sou CEO de um grupo chamado Grupo PRM, é um grupo de empresas, onde dentro dessa empresa, desse grupo, existem 3 segmentos. Um é a Decorstone, que é uma loja de decoração e pedras naturais, né? Tanto pedras naturais mesmo, que vêm da natureza, como joias e semijoias. Uhum. Eu também tenho uma editora Gênio Pessoal, onde estão os meus livros do meu marido publicados hoje, né? Que essa editora ela é exclusiva nossa, a gente não abriu ela para o mercado. E eu tenho a escola de treinamento, né? Que é essa parte de cursos. Hoje eu já tive, assim, ao longo dos meus treinamentos, mais de 18 mil pessoas em 10 países, né? Que entraram nos meus treinamentos, etc. E eu tenho essa parte de treinamentos para empreendedores, empresários e também focado no mercado feminino, né, das mulheres. Então, eu acabei juntando essas 3 coisas que também foram acontecendo naturalmente, né, e até se tornar o Grupo PRM que é hoje, que esse nome é um pouco mais oculto, vamos dizer assim, mas as pessoas acabam conhecendo os produtos pela divulgação que a gente faz, né. Então, dentro desse universo, estou aí há um pouco mais de 10 anos como empresária. Antes disso, também tive uma outra empresa que não existe mais hoje, que foi uma agência de marketing e eventos, onde eu trabalhava bem focada no marketing, a neurociência veio depois, e aí quando eu me formei como neurocientista, que eu ingressei nesse lado de treinamento e desenvolvimento humano. Eu quero que você fale então sobre essa experiência, os desafios, né, como empreendedora agora, do outro lado. Teve desafio, né? Você teve 3 empresas, depois teve mais uma anteriormente. Exatamente. Olha, desafios
são demais, né? Eu tive vários desafios, não só financeiro, né? Porque hoje em dia a gente conseguir ter capitalização, ou você, no caso, quem não tem recurso próprio, né? Você conseguir aprovação de bancos, ou até mesmo ter investidores, né? Esse é um desafio. Não sei se a Natália pode me corrigir também, mas especialmente para as mulheres, né? Eu acho que o mercado feminino, quando uma mulher está à frente de um negócio, ela já tem um desafio inicial ali por ser mulher, né? Então existe índice, inclusive, do mercado que já mostra isso. Não é a Juliana que está falando, isso é um índice de mercado. Então foram muitos desafios, né? E no passado eu tive problemas mesmo nessa minha primeira empresa, eu acabei fechando ela. Falta de experiência, né? Você vê que foi importante, tudo a gente vai vivenciando as coisas, você vai entendendo um pouco do universo, e por falta de experiência eu acabei tendo alguns problemas que atingiam o financeiro da empresa, e aí depois eu comecei de novo, recomecei com o Grupo RM, que é a empresa que eu estou até hoje, né? Mas assim, os principais desafios, né, que foram as faltas de recursos, né, por aprovação. Então eu fomentei o negócio inteiro desde o início da minha história como empresária, com recursos próprios, tá? Sempre tive em cima de recursos próprios, e principalmente essa questão do empreendedorismo feminino, né? De você estar ali falando com outros empresários, de você estar fechando negócios, fechando contratos, alugando espaços, enfim, tudo aquilo que você precisa para um negócio crescer. Eu tive um pouco de dificuldade pelo fato de ser mulher, né? Então, isso é um dos motivos hoje que eu desenvolvo treinamento para mulheres, para que outras mulheres não passem por aquilo que eu passei lá atrás, né? E muitas coisas que a Natália comentou aqui também, eu me identifiquei muito, né, no início. Depois que você chega num determinado ponto, né, do negócio, realmente a coisa começa a fluir com mais naturalidade, tudo começa a acontecer, as pessoas aceitam mais, é tudo mais favorável para você, né? Mas a maior parte ela acontece no oculto. E geralmente aquela pessoa, né, o empresário, é ele que define, né? Ele que está ali, é ele que sabe os problemas, é ele que conhece todo o movimento, os recursos, o que vai dar, o que não vai. Então essa vivência, né, do empresário é muito importante. É coisa que pessoas que estão ligadas à empresa normalmente não têm, né? Então cada um sabe onde aperta o calo, né, Natália? Com certeza. Concordei com tudo, me vi aí na sua história. Realmente é exatamente o que você falou, muito parecida, né? Acho que as histórias, até você que trabalha e dá curso para as mulheres, né? É muito essa conexão, né? Essa sinergia. Infelizmente, né? São os problemas que acabam se repetindo, né? Mas eu acho que é por isso que os negócios das mulheres têm dado cada vez mais certo, porque essa prosperidade, essa força de encarar e falar, não, vamos fazer direito, vamos fazer melhor, a gente tem. Com certeza. A mulherada tá indo muito bem, né? Sim, estamos indo muito bem. Ou seja, existe preconceito até para empreender. A mulher, esse preconceito até para empreender. Isso eu já não sabia desse preconceito. Tem gente que, inclusive, não gosta de trabalhar para mulheres, né? Eu já encarei isso também, né? Então, assim, homens que não querem ter mulheres como líderes, né? Existem inúmeras coisas que podem acontecer nesse mercado, mas realmente eu acho que cabe a cada mulher se posicionar e se colocar e estar à frente das suas próprias decisões. Mas eu acho também que é uma grande dificuldade de quem está começando, no geral mesmo, né? Essa falta de recurso realmente, de você tem que investir com recursos próprios, né? Isso é uma coisa bem complexa, mas que no final também te dá resiliência para continuar. É isso aí, com certeza. O bom é que esse avanço, né, que tem tido de mulheres no empreendedorismo, acho que tem uma dando força para a outra, ainda tem essa resistência, né, infelizmente faz parte do processo, mas é aquela coisa, né, toda vez que a gente avança e a gente acredita numa coisa, e você começa a avançar e contra fatos, não há argumentos, e você tem resultado, você demonstra números e etc., aí já começa a mudar a história, porque não é mais aquela coisa de você ter uma ideia que você acha que talvez, né, vai dar certo, como no início, né, eu fui chamada muito de sonhadora, muitas pessoas, inclusive da minha própria família, disseram, não, ela é muito sonhadora, a Juliana, ela acha que vai dar certo esse negócio, que essas ideias que ela tem, etc., então, assim, isso aconteceu muito, né? Então, você não dá ouvidos para isso, continua avançando. E naquele momento que você realmente
avança e a coisa começa a fluir, aí muda, né, a história, porque aí você tem recursos, né, você tem, a sua vida se tornou aquilo, aquele sonho, ele virou realidade. Sim. Então, contra fatos são argumentos, por isso que eu sempre falo para as mulheres, né, que eu dou treinamento, eu falo, nunca desista, não importa o momento que você está vivendo hoje, porque no momento que você concretiza, e faça isso por você, você não precisa provar nada, né, no momento que você concretiza, aí ponto, já foi. Porque 1 mais 1 é 2, não tem como, H2O é água, não tem como mudar isso, né? Então, aquilo que é. Então, avança até você atingir, né? Tá certo, concordo com você. E, Natália, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou em desistir de ser empreendedora? Hoje não, futuramente, no começo pensei em desistir, estava muito difícil. Pensar em desistir, eu falo que ia ser hipócrita se eu falasse que não, né? Eu acho que é exatamente o diferencial de um empreendedor bem-sucedido e de outro que acabou ali desistindo, né? Você pensar em desistir sim, você falar, tô cansada, chega, não aguento mais, e falar no dia seguinte se acordar, não, peraí, bora, colocar a cabeça no lugar e fazer acontecer, pegar aquela fraqueza e falar, ok, como é que eu vou fazer isso? Eu enfrentei grandes dificuldades, principalmente na pandemia, né? Na pandemia eu abri uma loja em São Luís e eu tava grávida. Então, assim, eu ia abrir a loja no 1º de abril, eu não contava que ia ter uma pandemia aí, tinha 3 meses de gravidez, abri a loja dia 25 de agosto, meu filho nasceu dia 7 de setembro e em outro estado, né, e tendo que tocar a loja ali na pandemia de longe, uma obra fazendo, então, isso tudo, acho que todo mundo, né, nessa época ainda caótica que a gente viveu, pandemia, pós-pandemia, né, que a gente está começando ainda a se reerguer, né, a começar de novo, então, pessoa que fala assim, nunca pensei em desistir, eu acho que é diferente pensar em desistir e em acreditar nos seus sonhos, né, então, assim, eu nunca deixei de acreditar no meu trabalho, na minha proposta e nos meus ideais, mas de falar assim, tô cansada, meu Deus, será que é isso mesmo? Ou tentar diminuir o ritmo, será que abro mesmo aqui em outro estado? Será que só não fico com isso daqui? Isso sim, com certeza, já pensei. Sim. E nós temos também uma lei, que já é a lei do deputado Sérgio Vitor, eu até não acredito, acho que vocês viram essa lei, essa lei, ela fiscaliza, então a primeira, você vai fiscalizar, fiscalização orientativa. Então, antes de ir no estabelecimento, o fiscal vai lá e não vai multar, só depois, futuramente, que é uma lei do deputado Sérgio Vitor. O que vocês acham dessa lei? É importante? Porque, no caso, é um auxílio para a pessoa que está começando. Essa pergunta são para as duas. Com certeza. Com certeza é muito bacana, né? Com certeza, sem sombra de dúvida, isso é muito importante, porque a pessoa que está iniciando, ela precisa de apoio, né? Aqueles que já conseguiram, mas quem está começando precisa de muito apoio ali naquele momento. Então, se realmente essa lei veio para orientar e beneficiar quem está começando, eu super apoio e acho que vai ser bem importante para a população. Então, só para a gente finalizar o nosso programa, muito obrigado pela presença de todos, estão convidados para um próximo programa e para a gente finalizar, 30 segundos para cada um de vocês. Fique à vontade. Agradeço o convite, espero aí ter incentivado os empreendedores de alguma forma e à disposição para novas conversas. Muito obrigada. Agradeço também a todo o convite de vocês aqui, a participação com a Lesp. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, com vocês de alguma forma. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Um grande abraço. Obrigada. E o programa Rede Alesp fica por aqui. E para você ver os outros nossos programas, YouTube Rede Alesp. Tchau e até lá, próximo programa.